Então, agora eu gostaria de apresentar o próximo palestrante, que é o Sean Esborn Hargens, dos Estados Unidos. E ele vai falar sobre as ciências noéticas integrais, a mente, a realidade e os OVNIs. O Sean Esborn Hargens é um PhD, líder global na aplicação do pensamento integral. Ele fez contribuições notáveis para os campos da ecologia, coaching, pesquisa, negócios, filosofia e educação. Em 2011, ele lançou o Meta Integral. Em 2018, ele fundou o Instituto de Estudos EXO, que adota uma abordagem integral aos fenômenos anômalos. Ele também atua como presidente do novo programa de mestrado e doutorado em ciências noéticas integrais. O seu livro mais recente é Big Picture Perspectives for Planetary Flourishing. E depois de eu ter lido essa apresentação formal aqui do Sean, eu também gostaria de acrescentar algumas contribuições aqui informais para o Sean, porque o Sean tem sido alguém que carrega aí a o bastão, né, para a gente em relação ao movimento integral. Ele criou esse programa de mestrado na Universidade John F. Kennedy, e isso em 2005 até 2010, e ele também criou uma conferência integral nos Estados Unidos, co-criada com outros pioneiros na área. Ele foi um membro ativo do Instituto com Ken Wilber. Então, Sean, você realmente é um integralista maravilhoso, líder na educação e está carregando o bastão aí, o bastião realmente, está carregando a tocha do movimento. Então, aplausos para o Sean. Olá, oi Benci, que bom estar aqui. Nossa, que coleção incrível de workshops e palestrantes que vocês reuniram. Eu estou muito impressionado, e como você mencionou, tendo feito conferências nos Estados Unidos, eu sei o que leva para criar um evento assim, né? E você realmente se superou. Isso é incrível. E sem dúvida, né, eu tiro o chapéu para você e para a Conferência Europeia Integral, que é, de longe, o evento mais importante do mundo integral. Então, estou muito satisfeito de ver como isso se desenvolveu e cresceu nos últimos anos. Então, parabéns. Obrigado, Sean. E deixa eu me perguntar, muitos de nós conhecem você como uma pessoa acadêmica que está trabalhando num ambiente rigoroso da academia, tentando levar um integral para esse ambiente. E para os últimos anos, o seu tópico principal são OVNIs, né? Então, muita gente está perguntando, o que aconteceu com o Sean, né? Então, você pode falar para a gente o que houve, né, da sua experiência pessoal, como é que você mudou aí para esse tema? Sim, claro. Bem, alguns de vocês talvez podem saber que o Toph Curran e eu criamos um site falando What's up with the UFOs, o que está acontecendo com os OVNIs. A gente lançou isso há alguns anos atrás para um lugar onde as pessoas podem aprender mais sobre o tema. E você tem razão, muitas pessoas agora ficam pensando, tá, o que está acontecendo com os OVNIs? Mas elas nem estão pensando nisso, elas estão pensando, o que está acontecendo com o Sean, né? E, olha, é uma longa história, eu vou compartilhar mais na sessão de Q&A que a gente vai ter depois, na apresentação, para vocês que quiserem participar depois, mas os elementos básicos são, bem, quanto mais fundo eu fui na minha própria prática meditativa e tradições espirituais, né, eu trabalhei com budismo tibetano e outras abordagens, eu comecei a ter experiências que não se encaixavam tão bem na teoria integral 1.0, digamos assim. E essas experiências realmente expandiram o meu sentido de realidade e o que estava acontecendo. Então, eu comecei a buscar teorias, estruturas que meio que me deixassem entender o que é isso. É claro que a minha teoria integral é para onde eu vou sempre, né? Então, eu tirei muito da teoria integral para poder entender essas experiências e esses encontros. Mas, ao mesmo tempo, à medida que eu comecei a compartilhar essas experiências com outros teóricos integralistas, outros colegas e amigos envolvidos no movimento integral, eles começaram a compartilhar comigo as próprias histórias e experiências nessa seara. E eu fiquei surpreso, porque eu pensei, isso não é algo, né, sobre o qual a gente fala muito na comunidade integral. A gente fala sobre práticas meditativas, ou práticas como ayahuasca, ou somáticas, enfim. Mas não isso, não OVNI, né? Isso meio que estava de fora. Então, quando eu percebi
quanto havia esse tabu, né, em relação ao tema, eu comecei a perceber que talvez essa fosse uma oportunidade de ter um trabalho sobre a sombra coletiva, né? Eu pensei, vamos mergulhar isso, vamos explorar o que está acontecendo. E aí, agora, cá estou. Ok, Shane, então vamos lá. Legal. Vou compartilhar minha tela aqui. Ok, então está todo mundo vendo? Ótimo. Ok, então eu vou focar nesse keynote aqui, vou focar nesse programa, né, das Ciências Noéticas Integrais no California Institute for Human Science e depois, hoje, mais tarde, em outro momento, eu vou falar mais sobre a mente, a realidade e os OVNIs, porque estão relacionados e aí tudo vai se juntar. Então, deixe-me mergulhar aqui. Aqui estou com a minha família, só para dar um contexto pessoal para vocês. A gente foi da Califórnia para o Maine, um ano atrás, aproximadamente. A gente acabou se mudando, em parte devido ao Covid. E é muito legal estar na costa leste. Eu nunca pensei que eu fosse morar aqui, mas é muito bonito. Eu estou fazendo muitas atividades ao ar livre. E eu não vi ainda um OVNI aqui, então estou esperando para que isso aconteça. Então, comecemos agora, falando um pouquinho sobre educação integral, só para dar um pouquinho de contexto para vocês. Muitos de vocês sabem que essa é uma área na qual eu apliquei a teoria integral já há 2 décadas. Nossa, 20 anos, meu Deus, como assim? Enfim. E, né, voltando para quando eu estava fazendo o meu PhD, no Instituto Californiano de Estudos Integrais, né? Eu estava muito interessado em ver como é que era a educação integral, como é que eram esses programas integrais. Então, algumas coisas para pensar, né, em relação à educação integral. É a melhor das escolas inovadoras, alternativas e tradicionais. É o melhor que reúne tudo, realmente. Então, você tem essa visão integral de tentar reunir as melhores abordagens de muitos tipos diferentes de sistemas educacionais, e isso inclui a transformação não só dos alunos, que também geralmente são o foco da educação, mas também a transformação da equipe, dos professores e administração, de modo que você possa criar um contexto transformativo para todos que estejam envolvidos no processo educativo. Há uma série de livros que foi produzido em relação a isso. Aqui à esquerda nós temos um livro em que eu participei, eu fui o co-editor com o Jonathan e Dias, e Jennifer Gidley também é maravilhoso, Jennifer Gidley. E nesses livros, sempre tem esses frameworks, né, essas estruturas, né? Eu criei aqui o que está na esquerda e a Jennifer criou o que está na direita. Eu vou falar sobre mais alguns aqui, alguns esquemas, mas não vou falar tanto, mas esses slides vão ser carregados, né? Vão ser enviados para que vocês possam ver com mais calma depois. Mas o que é interessante para mim é, como um arquiteto desses sistemas integrais, do lado esquerdo você tem 4 quadrantes e 3 níveis, e do lado direito você tem meio que 4 domínios e 3 distinções dentro de cada domínio. Então, você está lidando com 4x3, uma abordagem 4x3, né? Os outros exemplos que eu darei a seguir também ilustram isso. E eu vou dizer mais a respeito disso depois. Aqui nós temos outros livros, Edgar Morin, Pierre Weil. Então, tem muita coisa aí na educação integral. Aqui temos mais 2 modelos. E, novamente, basicamente, vocês estão vendo essa matriz de 3x4, né, que estão tentando incluir o maior número de elementos possível. Então, eu vejo que isso é muito interessante, vendo que esses 4 modelos distintivos estão utilizando o modelo 3x4 para tentar ter todos os elementos centrais do que eles consideram a educação integral. Aqui temos um programa do Instituto Península. Eu trabalhei com o Marcelo Cardoso nisso, assim como várias outras pessoas no Brasil e no Instituto Integral Brasil, e nós criamos uma plataforma de treinamento online para professores de escola pública que incluem 4 quadrantes e 4 níveis. Então, essa seria uma matriz 4x4, um pouco mais complexa do que os outros exemplos que eu acabei de dar. E aqui está em português, mas você tem corpo, emoções, mente e propósito como os 4 níveis, e em cada um dos 4 quadrantes. Eu estava falando com o Marcelo e parece que ele está online comigo aqui. E eu estava confirmando com ele que 100 mil pessoas e professores passaram por esse treinamento. Ele disse, não, na verdade, desde o Covid, isso explodiu. E houve mais de 250 mil professores públicos do Brasil que passaram pelo programa de treinamento utilizando esse esquema aqui. Eu disse, nossa, que incrível! Então, imaginem, 250 mil pessoas no Brasil, professores
de escolas públicas que passaram pelo processo de aprender esses 4 níveis em cada um dos quadrantes. E, na verdade, eu escrevi um estudo de caso acadêmico sobre esse projeto e eu posso disponibilizar para vocês também. Enfim, tudo isso é só para dizer que eu estou muito apaixonado, né, pela educação integral, tem vários exemplos maravilhosos, e alguns dos elementos estão aí para fazer com que a educação seja integral, e isso inclui esses seguintes princípios. Todas estão listadas também na introdução àquele primeiro livro que eu mostrei para vocês com o Jonathan. Então, seria explorar perspectivas múltiplas, incluir metodologias de primeira, segunda e terceira pessoa, e juntando todos os domínios do self, da cultura e da natureza, tudo isso soa familiar para a gente, combinar pensamento integral, sentimentos experienciais, incluindo insights de psicologia construtiva e desenvolvimental, também fazer com que haja transformação profissional e pessoal, utilizar várias maneiras de conhecimento, reconhecer vários tipos de aprendizes e professores, estimulando esse shadow work, trabalho nas sombras, tanto com os alunos quanto com os professores, e também honrar outras abordagens para a educação. Então, como é que é criar um programa que mais ou menos inclui todas essas maneiras de pensar, né, sobre a educação integral? Bem, o Benz mencionou que eu criei o programa de mestrado na teoria integral, que era online, na Universidade John Canada. Eu também fiz supervisão para o programa de psicologia clínica, e eu fiz aproximadamente isso durante 8 anos, né, saindo do meu próprio PhD, e aí eu saí daquele programa para lançar o Meta Integral. E desde então, eu realmente gostei de entrar no mundo dos negócios, aprendendo a aplicar conceitos integrais, mas eu sinto falta de não ter um lar acadêmico. Eu sempre sonhei em ter um programa de PhD integral. E as pessoas se formando do programa de mestrado no JFK, ao longo dos anos, eu sempre recebo e-mails das pessoas dizendo: tem algum PhD em teoria integral? E, basicamente, eu quase sempre diz que não. Há um programa aqui, outro ali, que tem elementos, mas nada comparado ao que eu acho que é possível. Então, aproximadamente 1 ano e meio atrás, eu comecei a trabalhar com o California Institute for Human Sciences, e eles me apoiaram a criar um novo programa nas ciências noéticas integrais. Então, vou dar uma visão rápida aqui para vocês. E, na verdade, o que eu quero enfatizar é que esse é um programa de pós-graduação que é integralmente desenhado com conteúdo integral, ensinado por corpo docente integral, com alunos integrais fazendo pesquisa integral para poder criar um mundo mais integral. Então, tem muito integral aí, né? Mas a questão é só para dizer que cada aspecto desse programa quer ser uma expressão do integral. E eu acho que essa é uma das coisas que nos diferencia de outras abordagens. Então, deixe-me falar sobre o nome, né, Ciências Noéticas Integrais. Isso se refere aqui. Então, com o integral, a gente tem essa perspectiva de primeira, segunda e terceira pessoa, né? Isso é chave. Isso inclui também perspectivas antigas, modernas, pós-modernas e metamodernas. Tem vários pensadores, né? Incluindo Ken, Roy Bhaskar, Hiroshi Motoyama, que na verdade é o fundador da escola. Ele é um japonês que morreu alguns anos atrás. Ele fez vários trabalhos integrativos maravilhosos sobre o sistema de chakras entre os chineses e os japoneses e essas abordagens em relação à energia sutis. Temos vários outros pensadores para poder pensar, e tanto inclui o Ocidente e o Oriente, é uma abordagem também do Norte e do Sul, assim como tradições africanas, indígenas. E em termos de noética, bem, noética é uma palavra maravilhosa que nos permite incluir vários conceitos relacionados à consciência, né? A mente, transpessoal, esotérico, filosofia, o paranormal, somático, e a gnose também, o nous, que vem do grego. E aí a ciência, né? O que a gente quer dizer com ciência? Então, a gente fala de métodos misturados, qualitativos e quantitativos, assim como metodologias esotéricas também, incluindo o estudo do paranormal, psi e exoestudos, yoga e pesquisa em energia sutil.
E a gente sabe que tem uma escola que trabalha com energia sutil, então é uma área muito forte, a ciência do bem-estar, várias formas de realismo, a sua abordagem informal, já métricas de impacto social que me permitem trabalhar em relação ao trabalho do meta-integral que eu fiz nos últimos 10 anos com o Meta Impact Framework, e também a ciência do cérebro, né, o estudo do cérebro e da meditação, a neurociência. E nós temos 2 laboratórios no campus que estão em San Diego. Então, os alunos que são locais, eles podem utilizar, ou se você for um aluno online, você também pode ah, utilizar, se você estiver ali, como parte da sua pesquisa de dissertação. Então, um dos laboratórios está focando na ciência da consciência, nós temos muito equipamento, incluindo máquinas de ressonância cerebral, e o outro laboratório também foca na pesquisa de energias sutis. A gente tem vários equipamentos para medir essas energias sutis. Então, os alunos podem combinar o equipamento desses 2 laboratórios para estudar a consciência integral. Então, o objetivo do programa, e é aí que está a carne da coisa, né? Então, a gente queria realmente trabalhar na interseção intelectual de ciência, consciência, incorporamento e, como eu gosto de chamar de weirdness, né, que é a parada estranha aí. Então, a gente trabalha com filosofia da ciência, consciência, anatomia da energia sutil, tradições esotéricas e contemplativas e desenvolvimento humano adulto e também realidades anômalas. A gente está explorando a interseção dessas coisas. Isso não significa que um aluno tem que estar interessado em tudo isso. De repente, ele pode estar interessado só na filosofia da ciência, e no desenvolvimento adulto humano, ou de repente só em energias solares ou estudos conscientes. Eles podem escolher quaisquer desses elementos e focar em um deles. Mas como programa, nós estamos criando um espaço acadêmico de pesquisa que explora tudo isso. Também estamos participando de um treinamento avançado no espiritual, esotérico e práticas contemplativas e somáticas, incluindo as energias sutis. Então, essa é uma comunidade de prática em que as pessoas podem, né, professores e alunos, também podem participar das próprias práticas e compartilhar com tudo isso e trazer para a sala de aula. A gente quer promover uma pesquisa de métodos misturada, que seja inovadora. E como é que a gente pode utilizar metodologias quantitativas e qualitativas para explorar esses tópicos de ex-estudos paranormais, desenvolvimentais, filosóficos e contemplativos? Então, realmente quero ajudar os alunos a ter uma pesquisa criativa. E nós também estamos lidando com as grandes questões da vida, que eu acho que estão muito relacionadas à consciência global, que são as perguntas existenciais espirituais perenes, né? Então, quem somos, né? Por que a gente está aqui? Qual é a natureza da realidade? Será que a consciência é primária? Estamos sozinhos? O que acontece depois da gente morrer? Então, essa é uma abordagem científica a estudos conscientes e seria uma maneira de resumir o programa. Então, estamos muito interessados nessas grandes questões e como é que a gente pode explorar tudo isso de uma maneira científica. E, ao longo do caminho, queremos explorar novos modelos de realidade. Queremos explorar energias solares e sutis e entender também vários fenômenos. E esse programa está desenhado para preparar os alunos em várias áreas e várias carreiras. Então, deixe-me entrar em alguns detalhes aqui do programa só para dizer como é que ele funciona. Basicamente, você tem um programa básico de mestrado e doutorado, a gente foi acreditado, então tem várias coisas que a gente tem que seguir, né, para poder manter o nosso credenciamento. Então, ele tem que dar aos alunos uma fundação, né, uma base em tradições filosóficas globais, estudos de consciência e metodologias de pesquisa. Então, tem vários cursos que os alunos têm que fazer, e aí os alunos podem escolher uma concentração, uma ênfase no programa e fazer cursos eletivos de outros programas da universidade. E deixe-me só fazer uma observação aqui. Então, há 3 programas no California Institute for Human Science. Nós temos um programa de saúde integral, que foca no programa, a gente tem a psicologia, que foca na mente, e as ciências noéticas integrais, que focam na consciência, no espírito. Então, realmente, é uma universidade de mente e espírito, né? Você tem um programa de doutorado desenhado para cada um desses, e os alunos conseguem pegar matérias nesses 3 programas. Então, tem muito crossover e tem muito cruzamento entre os programas nesse sentido. E o último passo seria fazer a tese, o projeto de dissertação, se você estiver nesse programa de PhD. Há 2 ênfases no programa, um em estudos anômalos e um outro em wisdom design, design de sabedoria. Os alunos não têm que fazer só esses 2, há opções, né,
os alunos também podem promover a própria ênfase, né, em colaboração comigo, com o coordenador do programa, eles podem escolher também. Então, esses estudos anômalos, o objetivo é preparar os alunos a fazer pesquisa em relação ao potencial das pessoas, em relação a experiências anômalas. Então, tem várias dessas experiências, né? E a gente está interessado em ver como é que as pessoas integram essas experiências, como é que elas se transformam depois de ter essas experiências. Depois a gente quer investigar cientificamente essas realidades anômalas através de métodos mistos e olhando a relação entre a consciência e as energias sutis, como dois pontos de partida primários. E depois explorar também as implicações ontológicas e filosóficas de tudo isso. Tá, então o que isso está nos dizendo a respeito da natureza da realidade? O que isso está nos dizendo a respeito da mente e da consciência? Já essa ênfase, wisdom design, é bem diferente. É mais o que o Integral tem feito nos últimos 10 anos, que é criar sistemas informados pelo Social Impact Framework, que tem várias formas de pensar, e como a gente pode atender a pessoa inteira, o sistema inteiro, como é que a gente pode incluir a economia do bem-estar e também impacto social multicapital e design do bem-estar, e nosso entendimento também das energias sutis e da consciência, isso pode informar como a gente vai criar iniciativas de liderança, empresas, projetos comunitários. Então, isso realmente é para ajudar os alunos a se tornarem designers integrais, né, de certa maneira. E a gente tem também essas exigências padrão, né, os cursos, tem muita sobreposição entre os programas de mestrado e doutorado, então se vocês fizerem o mestrado, você vai acabar fazendo muitas das matérias que são necessárias para o PhD, e aí quando você for fazer o PhD, você tem menos matérias que você vai ter que cumprir, né, então uma inclui a outra, de certa maneira. E há várias matérias eletivas, focando nas principais religiões, tradições indígenas, escolas esotéricas, claro, né, a ciência da consciência, filosofia da mente, fenômenos anômalos, experiências extraordinárias, metateoria integrativa para alunos que realmente estão buscando cursos que vão mais a fundo para comparar e contrastar diferentes modelos integrativos. A gente vai acabar mergulhando nisso também, design theory, também sistemas de design of wisdom, modelos de desenvolvimento do adulto, transformação e integração. Eu fico empolgado porque eu quero que os alunos, e há alguns que expressaram interesse nisso, eu quero que eles estudem os correlatos neurológicos dos diferentes níveis de desenvolvimento. Então, isso é algo que a gente pode fazer no nosso laboratório. A gente tem máquina de ressonância e as pessoas podem fazer Existence Completion Test ou outras avaliações para ver onde é que as pessoas estão nesses níveis de desenvolvimento, né, para poder pensar. E aí olhar também os correlatos realmente neurológicos, né, que você pode ter através do EEG. Então, as pessoas realmente podem ver a consciência integral, muita coisa que ainda não foi feita. Então, filosofia da ciência, somática e bem-estar. Então, tem muita coisa, realmente, muita coisa que a gente pode ver nos cursos eletivos que a gente vai oferecer. Então, esse aqui é o meu slide de conclusão, mais ou menos, né, pensando, tá, por que é tão empolgante, né, esse programa aí? E eu vou dizer por que eu estou tão empolgado. Bem, em relação ao campo integral, né, ele acaba dando uma legitimidade acadêmica, ele acaba construindo e fazendo mais coisa em relação ao trabalho que eu já fiz no JFK, preenchendo uma lacuna aí, né, a gente costumava ter um certificado integral durante muitos anos, e agora dá mais, e dá aos alunos uma chance de se tornarem praticantes e acadêmicos no tema integral, né, não tem muito lugar onde eles podem fazer isso. E ele também acaba produzindo pesquisa de métodos mistos, né, em relação à consciência integral, vou dar alguns exemplos sobre isso, também faz com que a teoria integral seja mais visível em relação a outros acadêmicos e pesquisadores, ele pode servir também como modelo para vários outros exemplos de educação integral. Ele acaba continuando o sucesso também desse programa anterior que eu acabei de mencionar. Ele dá aos alunos que têm um mestrado, né, uma continuidade pela primeira vez para poder ter um PhD, né, e também um programa de doutorado também visto assim, e o grau, na verdade, e esse diploma é bem acessível, é metade do custo de qualquer outro diploma do California Institute for Integral Studies, e tem uma razão pela qual nós conseguimos fazer isso, né, diminuir bastante o custo, em grande parte é porque nós não estamos motivados pelo valor que as pessoas vão pagar, a gente tem recursos realmente para poder fazer com que isso seja bem acessível para as pessoas. Eu falei sobre os dois laboratórios científicos, nenhum dos outros programas integrais, transpessoais e outros programas tem esses tipos de laboratórios. Então, eu acho que
Isso é um diferencial muito interessante. E também há pelo menos 10 integralistas que aplicaram para o programa. E, né, começando já em outono do ano que vem, a gente também tem vários alunos vindo para o mestrado e para o doutorado, e vai ser um lugar muito interessante para se estar em relação aos que querem obter um mestrado ou um PhD no domínio integral. E é o único diploma no mundo, né, até onde eu sei, que foca nessa meta-teoria integral, economias, impacto, também da economia integral, assim como o meu novo assunto favorito, que são esses estudos anômalos, incluindo os OVNIs. E para vocês que querem mergulhar mais nessa parte da interseção entre o OVNI, mente e realidade, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais tarde hoje, então vocês podem participar do meu workshop mais tarde. E, como eu digo, né, vai ter uma aplicação integral em relação aos OVNIs, porque traz tantas questões interessantes e desafios, e isso acabou me levando ao meu limite, assim como uma pessoa que aplica a teoria integral, né? Eu já apliquei em coaching, na educação, na ecologia, mas aplicar em OVNIs, né, isso tem sido uma outra categoria de complexidade e desafio e insight. Então, com isso, eu terminei e eu acho que eu tenho mais alguns minutos e ficaria feliz em ouvir perguntas ou passar para o próximo apresentador, porque eu sei que vocês têm um dia bem cheio. Então, muito obrigada a todos por estar aqui comigo. Obrigado, Sean, e parabéns pelo programa. Eu acho que esse é o único programa de PhD disponível no planeta sobre a teoria integral, certo? Então, que bom que você tem isso. E a gente tem também aqui o Raftap, que já está no palco, que está fazendo outro programa integral. Eu acho que também já levou alunos, né, de mestrado da Califórnia. Então, vocês realmente são as pessoas que estão segurando forte aí. Então, muito obrigado pela apresentação. E vocês podem voltar às 6 da tarde, no horário local, para saber mais sobre os OVNIs e esse tema que o Sean vai falar depois. Muito obrigado, Sean.